Obrigado. Dia a todos. Obrigado a todos por se juntarem a nós hoje. No entanto, começaremos em breve. Estamos aguardando o restante dos participantes para começar. Obrigado pelo seu tempo. Bom e dia a todos. Obrigado a todos por esperarem. Vamos começar agora. Então, meu nome é Alexei. Serei o anfitrião da sessão de hoje. Você pode escrever no nosso chat se tiver alguma dúvida. Nós não latimos, não mordemos, realmente queremos ajudar você a entender como cada sistema funciona. Você também pode escrever para a Oksana, em particular. Você precisa escrever seu nome, o nome da sua empresa, assim como seu e-mail, se desejar receber um certificado de participação. Eu repito, envie uma mensagem para ela, em particular, seu nome, o nome da sua empresa, assim como seu e-mail. Agora, antes de começarmos, todos podem me ouvir bem? Escreva um sinal de mais no chat se você pode me ouvir bem e claramente, assim como se você pode ver o que está acontecendo na sua tela. Certo, posso ver que temos um chat muito ativo aqui hoje, então vamos começar. Hoje falaremos sobre fornos de secagem a vácuo, bem como sobre vários métodos de aquecimento do enrolamento e sua eficiência. Falaremos por que eles são necessários e para que servem. Nossa palestra consistirá em duas partes. Na primeira parte, eu fornecerei as informações teóricas e, na segunda parte, apresentaremos nossos desenvolvimentos na prática. Meu colega Tim
irá demonstrar nossas tecnologias. Todo o equipamento que vamos discutir e mostrar hoje é fabricado pela Globecorp. Nossa experiência é baseada em muitos anos de operações da empresa, bem como na cooperação direta e no feedback dos clientes. Portanto, os fornos de secagem a vácuo são usados para a secagem térmica da seção destacável do transformador. Existem muitas tecnologias de secagem para várias aplicações. Apenas materiais isolantes cuidadosamente secos garantem o funcionamento sem falhas de produtos elétricos de alta potência e alta tensão e retardam o processo de envelhecimento. Os materiais usados para a isolação de transformadores, como óleos de transformador e celulose, tendem a se saturar com encrim, umidade. Portanto, é muito importante reduzir a umidade ao mínimo para garantir a resistência a falhas e a estabilidade da forma. O processo de secagem. A isolação de transformadores de potência é um dos processos principais e mais importantes, porque o estado da isolação durante a operação determina principalmente a vida útil de um transformador de potência como um todo. O principal material para instalação de enrolamentos é a celulose, por ser a mais suscetível ao envelhecimento. Garantir a confiabilidade e a boa qualidade da isolação é um desafio constante para os fabricantes de equipamentos elétricos. O primeiro objetivo a ser alcançado é certamente conferir à isolação uma resistência dielétrica suficiente para que possa suportar os testes exigidos. A isso se soma a intenção de reduzir a taxa de envelhecimento da isolação durante a operação, bem como garantir a capacidade dos enrolamentos de suportar efeitos elétricos e eletrodinâmicos. A isolação de papel e óleo em transformadores é projetada para operação confiável, desde que possua altas propriedades isolantes, resistência, força dielétrica, capacidade elétrica e baixas perdas dielétricas. Esses fatores dependem, antes de tudo, da comunidade de isolamento. Devido à sua estrutura capilar, a isolação de vapor é altamente higroscópica. O óleo de transformador é um pouco menos higroscópico. Portanto, após exposição ao ar livre, a seção ativa torna-se úmida, mesmo estando impregnada com óleo. Além disso, em todos os transformadores sem secadores de ar, a isolação torna-se úmida durante a operação a longo prazo. Se os enrolamentos forem refeitos, sua isolação também apresenta um aumento de umidade. O objetivo da secagem é remover a umidade da isolação sólida do transformador, que contém principalmente materiais fibrosos. Esses materiais absorvem umidade do ambiente, o que deteriora drasticamente suas propriedades isolantes. A secagem das seções ativas é utilizada para liberar a isolação de papel da umidade e trazer suas propriedades aos padrões estabelecidos. A secagem é baseada em um processo termodinâmico. A eficiência do processamento da seção ativa do transformador deve ser avaliada não apenas em termos de alcançar resistência dielétrica suficiente durante os testes, mas também em termos de prolongar a vida útil e, melhorar a confiabilidade operacional. O custo do processamento é determinado por sua duração e qualidade, bem como pelas características de isolação a serem alcançadas. Os fornos são usados na manutenção e reparo de transformadores. O objetivo da máquina é remover a umidade do equipamento eletromecânico. Este equipamento é usado em instalações de fabricação e reparo de transformadores. No processo de fabricação, a função principal é a secagem, ou preparação, do nosso enrolamento, maximizando as características de isolação antes da instalação no transformador e preenchendo-o com óleo. Agora,
Isso foi muita informação para todos vocês. E para todos vocês que acabaram de se juntar a nós. Sintam-se à vontade para fazer qualquer pergunta no chat, nós as responderemos, não se preocupem. Além disso, se você quiser receber um certificado de participação, escreva em particular para Oksana. Escreva seu nome completo, o nome da sua empresa, assim como seu e-mail. Agora, vamos continuar. Sob condições de operação, umidade e gases podem se mover do óleo e atingir valores críticos nos pontos mais estressados do enrolamento. O aquecimento e resfriamento alternados do transformador, sob certas condições, são perigosos para sua isolação. Por exemplo, o transformador operou, por algum tempo, a uma temperatura baixa e uma quantidade considerável de água foi absorvida pela isolação sólida. Com um aumento acentuado de temperatura sob carga, a água será redistribuída e passará do papel para o óleo. Se a isolação for do tipo sólido, a água não pode ser liberada rapidamente, e o papel estará em um estado de supersaturação local. Há um risco de ruptura térmica em alta temperatura. Ou, em um curto período de tempo, uma quantidade considerável de água se transformará em óleo, que terá um alto teor de umidade. Em alta temperatura, pode não ser muito perigoso, a menos que o óleo ou esteja saturado com água. Mas se a carga for reduzida e o óleo esfriar rapidamente, ele ficará supersaturado com água e uma emulsão se formará. Este estado é extremamente perigoso porque a resistência dielétrica cai drasticamente. Além disso, neste caso, a superfície da isolação sólida pode ficar totalmente umedecida, o que também é perigoso. A vida útil da superfície do sistema de isolamento do transformador é determinada pela vida útil da superfície da isolação de papel. Quando a isolação está em um estado normal, o grau de polimerização varia entre 800 a 600 unidades. A vida útil da isolação de papel do enrolamento é considerada esgotada quando o grau de polimerização do papel diminui para 250 unidades ou menos, como você pode ver no gráfico à sua frente. A experiência das entidades operacionais mostra que um fator de polimerização de aproximadamente 200 indica uma isolação instável. A nova isolação tem um fator de polimerização de aproximadamente 1000 a 1200. Quando exposta a vários elementos térmicos, químicos e outros, a isolação passa por um envelhecimento, um processo que deteriora suas características. Alguns de vocês também podem observar o processo de envelhecimento em frente a um espelho. Eu sei que eu observo. Não tendo impacto significativo nas propriedades elétricas, o envelhecimento se manifesta drasticamente como uma mudança nas características mecânicas. Para avaliar o estado do isolamento, deve-se determinar seu grau de polimerização. E aqui, então, porque fomos tão chatos em relação a toda essa polimerização, é claramente mostrado neste slide. O envelhecimento da isolação durante a operação do equipamento é causado pela influência de um grande número de vários fatores. O envelhecimento é um processo complexo que inclui etapas: degradação causada por pirólise, hidrólise e por oxidação. A hidrólise e a pirólise da celulose levam à sua despolimerização.
Ambos os mecanismos formam derivados de furano. Ambos os mecanismos formam água. A pirólise da celulose também causa a liberação de ácidos e a evolução de gases distintos, CO e CO2. Os principais fatores para o envelhecimento acelerado da isolação incluem temperatura elevada, umidade da isolação dos enrolamentos, oxigênio e produtos de envelhecimento do óleo. Um fator significativo na oxidação do óleo, mesmo com baixo teor de oxigênio, é o aumento do teor de metais, especialmente cobre, no óleo. E aqueles que desejam uma explicação mais detalhada sobre a degradação causada por pirólise, hidrólise e oxidação, sintam-se à vontade para nos enviar perguntas no chat, nós as responderemos. No entanto, vamos pular isso por enquanto. Vamos continuar. As informações fornecidas nos slides anteriores nos ajudam a entender como remover a umidade dos enrolamentos do transformador. E podemos concluir que a umidade contida no enrolamento do transformador serve como um catalisador para iniciar o processo de envelhecimento do isolamento de papel. E também serve como um parâmetro para iniciar outros processos concorrentes dentro do transformador. Um processo de secagem termodinâmica é usado para remover a umidade do isolamento. O processo de secagem termodinâmica é baseado no uso dos fenômenos de condutividade da umidade e difusão do vapor da superfície aquecida do isolamento. O processo de secagem compreende os seguintes estados: convecção, aquecimento do isolamento, movimento da umidade das camadas internas do isolamento para o exterior, formação de vapor e difusão de vapor da superfície do isolamento para o espaço circundante. Dentro do isolamento, a umidade se move na forma de vapor dos pontos com alto conteúdo para os pontos com menor conteúdo, e dos pontos com temperatura mais alta para os pontos com temperatura mais baixa. Portanto, para acelerar o movimento da umidade para a superfície do isolamento, é necessário garantir um aquecimento rápido e eficaz de toda a seção ativa do transformador. Para acelerar a secagem, aplica-se a temperatura máxima permitida de 100 a 110 graus Celsius para papel, isolamento de fibra, e vácuo. O vácuo serve para reduzir a temperatura de formação de vapor, acelerar a secagem e remover o vapor de água da unidade de secagem, bem como para manter a umidade relativa do ar dentro desta unidade em um nível baixo. O processo de secagem termodinâmica reside no fato de que o isolamento aquece e a umidade se move de seus poros internos para a superfície e então para o ambiente. Quanto maior a temperatura de aquecimento do isolamento, maior a diferença entre as pressões parciais nas camadas adjacentes do isolamento, e mais intensivamente ocorre o processo de secagem. Por essa mesma razão, o isolamento é aquecido a 100 a 105 graus Celsius. Por outro lado, a pressão é eficientemente reduzida no espaço circundante. Por exemplo, um vácuo é criado no forno de secagem. Quanto menor a pressão de vapor no ambiente, mais intensivamente a umidade é removida da superfície do material. Portanto, para acelerar a secagem, é necessário reduzir a pressão de vapor no ambiente e aumentar a pressão de vapor na superfície do material. A primeira é alcançada criando um vácuo no forno de secagem. A segunda é alcançada aquecendo a seção ativa do transformador. Vários métodos de secagem. A instalação do transformador e
É utilizada em fábricas de transformadores, em instalações de reparo elétrico, bem como em redes e sistemas elétricos. Escolha o método de secagem mais adequado para esta instalação, divisão ou oficina, com base em sua capacidade de produção, bem como levando em consideração a gama de transformadores em reparo. E eu vou repetir. Isso para todos vocês que acabaram de se juntar a nós. Se vocês tiverem qualquer tipo de pergunta, sintam-se à vontade para escrevê-las no chat. Nós iremos respondê-las. E se você deseja um certificado de participação, escreva uma mensagem privada para a Oxana. Escreva seu nome completo, o nome da sua empresa, assim como seu e-mail. Obrigado e vamos continuar. Com base em nossa experiência, no processo de secagem termodinâmica, um dos principais parâmetros que afetam a taxa e a qualidade da secagem é o método de aquecimento. Os tipos de fornos a vácuo são principalmente feitos de acordo com os tipos de aquecimento. Escolher o método de aquecimento afeta a taxa e a qualidade da secagem. Existem 3 métodos principais de aquecimento do isolamento: da seção ativa do transformador durante o processamento térmico a vácuo com óleo quente como transportador ou com ar quente, como HAV, com vapores de solvente VPD, ou aquecimento de baixa frequência, LFA. Vamos começar com o primeiro. O método de aquecimento com óleo quente é um aquecimento elétrico por meio de alimentadores elétricos. São 2 métodos semelhantes. A principal diferença é como o calor é fornecido à câmara. É óbvio que o aquecimento por meio de alimentadores elétricos é mais fácil de produzir e manter, porque não utiliza um sistema adicional de circulação, de transportador de calor quente em seu design. A transferência de calor usando tais métodos é facilitada pelo aquecimento do espaço dentro da câmara. O próximo, o método de aquecimento com vapores de solvente, é um método completamente diferente e mais complicado de secar o isolamento. A transferência de calor para o enrolamento é facilitada pela pulverização de um solvente aquecido na câmara, e este solvente aquecido serve como transportador de calor. Além disso, ao reparar os enrolamentos usados, durante a secagem, o solvente quente desloca o óleo antigo do enrolamento. Este método é bom, mas a complexidade da manutenção e da produção afeta sua viabilidade. O mesmo se aplica à operação com o uso de hidrocarbonetos explosivos. O aquecimento de baixa frequência é um método que consiste em aquecer o próprio enrolamento, aplicando correntes de baixa frequência para o próprio modo de enrolamento. A vantagem deste método é que o próprio enrolamento é aquecido diretamente, o que afeta explicitamente a eficiência energética e a relação custo-benefício, que é, acredito, algo que todos vocês estão interessados. Ao selecionar o modo de secagem, é necessário partir de uma combinação racional dos seguintes fatores: a qualidade necessária do material a ser seco, determinada pelos requisitos padrão para a qualidade da secagem, uma classe de modos de secagem que garante a qualidade necessária da secagem na duração especificada do processo e o design da câmara capaz de secar o material de acordo com uma certa classe de qualidade, sem exceder a duração específica do modo. Além disso, as características tecnológicas de usar um modo ou outro, os aspectos econômicos, como a relação custo-benefício de usar modos de diferentes intensidades, devem ser considerados. Para acelerar o movimento da umidade para a superfície dos materiais, é necessário
garantir um aquecimento rápido e eficaz de toda a seção ativa do transformador. Este gráfico mostra uma tabela comparativa para os métodos de secagem do isolamento, em fornos a vácuo. Este gráfico é para o calor, consumo de energia, bem como o tempo, e insumos ao secar por vários métodos. HAV é um método de secagem através de ar quente, seguido por um ciclo de vácuo. VPD é um método de secagem por meio de solvente, vapor, tá? E LFH, né? É um método de secagem através de correntes de baixa frequência. O método de secagem por ar quente, HAV, requer gastos, em termos de tempo de processamento e consumo de energia. Considerando que a unidade de sopro de ar quente pode atingir um nível de potência superior a 100 kg por hora e leva muito mais tempo em comparação com métodos avançados de secagem. Lidamos com grandes custos, considerando o fato de que a qualidade final da secagem é muito pior do que no caso de métodos mais avançados. Em relação à comparação entre VPD e LFH, vemos uma tendência inversa de gastos em termos de tempo de processamento e consumo de energia, que é de 3 a 5 vezes menor. No entanto, eles exigem mais manutenção e investimentos financeiros. A longo prazo, a diferença será perceptível e as unidades LFH mostram sua eficácia. Mas considerando que o tempo de inatividade do transformador é um processo caro, é possível concluir que é mais eficaz usar sistemas VPD e LFH, que economizarão nosso tempo. E o isolamento ficará como novo, de acordo com as leituras da comunidade após a secagem. O método VPD requer grandes investimentos associados à compra e manutenção deste equipamento. Além disso, como dissemos acima, o processo real é bastante complexo e requer pessoal treinado. Este método é eficiente, mas muito complexo e inconveniente, em comparação com métodos mais simples e não menos eficientes. Considerando todos os nossos fatores, podemos concluir que o método mais eficiente é o LFH. O método P de secagem por ar quente HEV, em combinação com o método LFH de secagem através de correntes de baixa frequência, proporcionará um bom resultado, pois o enrolamento é aquecido de dentro para fora. A combinação desses métodos é a mais eficiente e economicamente viável. Comparado com unidades de secagem convencionais com circulação de ar quente, as vantagens de usar um vácuo são claramente evidentes. O tempo de secagem é reduzido, quase pela metade. Equipamentos de secagem térmica a vácuo com circulação de ar quente são usados para várias aplicações e facilitam a obtenção de excelentes resultados de secagem. O aquecimento elétrico, por meio de placas de aquecimento elétrico, também pode ser usado para autoclaves de pequeno porte. Tecnologias avançadas deste equipamento garantem excelentes resultados de secagem. Assim, o tempo de secagem é reduzido quase pela metade, comparado à secagem sem vácuo. Isso é alcançado por meio de uma distribuição de calor otimizada e uniforme usando ventiladores e defletores de ar, bem como pelo aquecimento completo da autoclave. O aquecimento dentro da câmara ocorre devido a elementos de aquecimento elétrico localizados nas paredes laterais da câmara. Devido ao aquecimento direto do meio, a temperatura na câmara sobe rapidamente, o que possibilita reduzir o tempo de secagem. Nessas câmaras, os elementos de aquecimento são cobertos com painéis e a distribuição uniforme do calor ocorre.
devido aos ventiladores centrífugos instalados, com a ajuda dos quais a convecção interna de ar quente é realizada durante o ciclo de aquecimento. Isso possibilita aquecer uniformemente todo o enrolamento, em toda a área. Para evacuar os vapores durante o ciclo de aquecimento, um ventilador centrífugo é usado para expelir os vapores da câmara, para evitar a condensação de umidade nas paredes da câmara e no próprio enrolamento. Este método é o mais versátil. Uma das grandes vantagens deste método é a possibilidade de combiná-lo com outros tipos de aquecimento, o que lhe dará uma grande vantagem na velocidade e qualidade da secagem dos enrolamentos. E agora para uma das minhas partes favoritas: aquecimento de baixa frequência. O aquecimento de baixa frequência é um processo único para secar o isolamento do transformador, injetando uma corrente de baixa frequência regulada em seu enrolamento de alta tensão. Este sistema funciona melhor e mais rápido do que os métodos tradicionais. Pode reduzir os custos de energia em até 2 vezes e acelera muito a processo. Em nossa experiência prática, a aplicação deste método de secagem, em combinação com outros métodos tradicionais de secagem do isolamento, resulta na melhor opção possível como produto final. O equipamento, com aquecimento elétrico direto através de correntes de baixa frequência, é projetado para a fabricação totalmente automatizada de transformadores de vários tamanhos e tipos em lotes médios e grandes. A alta flexibilidade no carregamento dos lotes de transformadores é única e essencial, especialmente no campo dos transformadores de distribuição. O tempo de processo mais curto é alcançado devido ao aquecimento e secagem a vácuo simultâneos. Todo o processo ocorre em um vácuo baixo, o que resulta em uma melhoria considerável na qualidade da secagem e na redução da despolimerização do material isolante, comparado aos métodos convencionais de secagem. O processo Hawker-LFH permite que os enrolamentos de alta e baixa tensão do transformador sejam aquecidos uniformemente de dentro para fora, ao fornecer corrente de baixa frequência e baixa tensão nos enrolamentos de alta tensão, enquanto os enrolamentos de baixa tensão estão em curto-circuito. Em baixa frequência e baixa resistência, não surgem problemas de alta tensão, e a ligação magnética cria uma corrente bem controlada no enrolamento de baixa tensão. Durante o processo, os enrolamentos de alta e baixa tensão do transformador são aquecidos a uma temperatura típica de secagem de 110 a 120 graus Celsius, como no processo de secagem por vapor dissolvente. Para monitorar o processo de secagem e especialmente a temperatura dos enrolamentos, métodos de monitoramento especiais devem ser usados para evitar a deformação de áreas superaquecidas e, como resultado, danos ao isolamento. Para monitorar continuamente correntes, tensões, resistências e nível de vácuo, este sistema utiliza arranjos únicos de controle e monitoramento. O sistema determina as temperaturas dos enrolamentos de alta e baixa tensão com alta precisão e permite aquecer os enrolamentos de alta tensão de forma independente, se a temperatura destes for inferior à temperatura do enrolamento de baixa tensão. Monitorar o nível de vácuo é necessário porque a tensão de ruptura é reduzida em um vácuo, e o monitoramento contínuo das temperaturas dos enrolamentos de alta e baixa tensão permite otimizar o processo de secagem. Vou afirmar isso novamente. Se você tiver qualquer tipo de pergunta para fazer, escreva no chat. Nós vamos chegar a elas. E se você deseja receber nosso certificado de participação,
envie uma mensagem para Oksana. Nós o ajudaremos somente após você fornecer seu nome completo, seu e-mail, assim como o nome da sua empresa. Vamos descobrir o que precisamos para operar um transformador. Cada transformador possui uma placa de dados. Precisaremos encontrar os parâmetros necessários. Com base nos dados da placa de identificação, devemos inserir a corrente nominal do enrolamento primário do transformador nas configurações do sistema de aquecimento de baixa frequência. Devemos especificar nas configurações o transformador, a largura ou o óleo. Devemos definir a frequência do processo, normalmente 1 Hz, e o tempo do processo de secagem em horas. Esta unidade calcula por si só a corrente de aquecimento, a resistência e a temperatura dos enrolamentos. O inversor garante o fluxo de corrente elétrica e o aquecimento. Como mencionamos acima, o transformador está desconectado da linha de energia e dos cabos de alimentação do inversor, e os circuitos de medição do ohmmeter estão conectados ao enrolamento de alta tensão do transformador. O enrolamento de baixa tensão está em curto-circuito. Devido à ligação magnética e à baixa frequência, o circuito magnético é saturado e os enrolamentos são aquecidos. O inversor desliga periodicamente. A resistência e a temperatura dos enrolamentos aquecidos são verificadas e as temperaturas do tanque, do transformador e do óleo do transformador são monitoradas continuamente. Uma câmara de vácuo de secagem a ar quente em combinação com o sistema LFH produzirá o resultado. Como este método de secagem, os transformadores de distribuição garantem custos mínimos de energia e oferecem outras vantagens, como processo de secagem acelerado, alta capacidade e fácil controle. Os métodos de secagem a vácuo com ar quente são amplamente utilizados para a secagem de pequenos transformadores. Portanto, há um enorme potencial para atualizar esses sistemas com LFA. Um sistema tradicional de secagem a ar quente levaria pelo menos o dobro do tempo para completar o processo de secagem. Se um pequeno secador com circulação de ar quente consome 50 kW e opera por 80 horas, o consumo total de energia para secar um pequeno transformador de potência é de cerca de 4.000 kW por hora. Se o tempo de secagem for reduzido em 50%, a economia de energia no caso de um transformador, sendo seco pelo método LFH, será de pelo menos 2.000 kVA. Isso se deve ao fato de que dois métodos de aquecimento são combinados, quando os enrolamentos são aquecidos. Como resultado, o enrolamento é aquecido rápida e uniformemente, de dentro para fora. Além disso, durante o ciclo de vácuo, o calor é removido do enrolamento devido à umidade de evaporação. Após isso, o enrolamento deve ser reaquecido por meio do módulo LFH. Podemos manter a temperatura do enrolamento por mais tempo durante o vácuo, já que, no nosso caso, o próprio enrolamento é uma fonte de calor. Devido a isso, não é necessário incluir sistemas de aquecimento adicionais. Em seguida, vamos comparar um dos nossos sistemas de secagem de enrolamentos HAV e Watson-Agave em combinação com o sistema LFH. Fizemos essa comparação para que pudéssemos ver a eficiência dos métodos e sua combinação. Vamos calcular o tempo gasto e o consumo total de energia necessário para secar o mesmo tipo de enrolamentos usando diferentes métodos. Esses processos são considerados demorados. Portanto, eles avançam lentamente
e é impossível ver a eficiência em dinâmica. Podemos verificar a eficiência e a qualidade ao término do processo, calculando o tempo e os recursos gastos. Portanto, a nosso pedido, o cliente nos forneceu dados de eficiência de tempo e energia após a compra do nosso equipamento 8AV Plus LFH. Os resultados dos testes do equipamento em nossa empresa também foram considerados. Nossa comparação foi feita com base em todos os dados disponíveis. O primeiro método que vamos considerar é o GAV. Como já dissemos acima, o processo de secagem envolve aquecimento cíclico mais vácuo, com o subsequente aumento de temperatura e elevação do nível de pontos vácuo dentro da câmara. O processo de aquecimento utiliza a fonte de alimentação para garantir o funcionamento das placas de aquecimento dentro da câmara, bem como o acionamento dos ventiladores de circulação. Após isso, o sistema de aquecimento é desativado e a unidade de vácuo é ativada, o que requer energia para as bombas de vácuo e o sistema de resfriamento. Este procedimento é repetido por um certo número de ciclos, com base na tecnologia de secagem. A tabela contém os dados da secagem do enrolamento a vácuo usando o método HAV. Vemos que o número total de ciclos é 5. Também vemos o consumo de energia dentro do ciclo para vácuo e aquecimento. No total, utilizamos 8.850 kW de energia para secar o enrolamento e 10 dias de duração do processo. Vamos comparar esses resultados mais tarde. Agora, vamos nos concentrar no mesmo forno a vácuo, só que, em combinação com o sistema de aquecimento LFH, a diferença na operação é que aqueceremos o enrolamento simultaneamente com uma combinação de dois sistemas de aquecimento. Isso acelerará o processo de aquecimento. Mais adiante, após o primeiro ciclo de aquecimento, manteremos a temperatura do enrolamento por meio do sistema de aquecimento, de baixa frequência. Isso reduzirá o número e o tempo de ativações do sistema de aquecimento por placas elétricas. A tabela contém os dados da secagem do enrolamento em um forno a vácuo usando o método HAV plus LFH. Vemos que o número de ciclos totaliza 2. Também vemos o consumo de energia dentro do ciclo, para vácuo e aquecimento. É difícil não notar que o número de ciclos diminuiu consideravelmente. Há apenas um. Primeiro, ciclo de pré-aquecimento. Em seguida, o processo de vácuo e aquecimento ocorre de forma simultânea, durante o tempo restante. No total, utilizamos 3.265 kW de energia para secar o enrolamento e 5,5 dias de duração do processo. Agora, vamos comparar os dados. Que pontos temos? Podemos ver claramente os resultados totais. Em comparação, vemos que os resultados foram reduzidos pela metade, em termos de tempo e consumo de energia. Também notamos que, ao desenhar esses pequenos enrolamentos, é possível usar apenas um, sistema LFH. Deve-se concluir que completar o pacote com um sistema de aquecimento por correntes de baixa frequência tem um efeito positivo na economia de tempo e dinheiro associados ao reparo ou manutenção do transformador. Agora, e para a parte mais interessante, Tim, nosso chefe do departamento de testes, vai mostrar o equipamento sobre o qual falamos durante toda esta palestra. Por favor, nos dê um momento para estabelecermos uma conexão com o Tim. Olá, eu sou o Tim. Olá? Tim, pode começar. Ok, estou feliz em apresentar a vocês 2 unidades
Esta é a unidade de vácuo, forno e unidade, LFH. Então, vamos começar por esta. Na verdade, consiste em 3 partes principais. Na verdade, o forno, a seção de vácuo e a seção para carga e descarga do forno. Agora, vamos começar pela seção de vácuo. Ela inclui o ponto booster. Há uma bomba tipo Roots, com capacidade de 1000 metros cúbicos por hora. Como a bomba de vácuo, usamos 2 bombas de palhetas rotativas, com capacidade de 100 metros cúbicos por hora cada. Além disso, o sistema inclui um chiller e um compressor para fornecer ar comprimido para o funcionamento das válvulas pneumáticas. Assim, e os cilindros, qual fixam a porta do forno, além do sistema de bombas de vácuo, inclui o trocador de calor ou condensador e o tanque para a coleta do condensado. Então, em resumo, isso é sobre a seção de vácuo. Além disso, aqui, o gabinete de controle com o painel de operação, localizado na seção de vácuo. Agora, vou abrir as portas e mostrar a você o compartimento interno do forno. Agora, a porta está liberada e com um atraso de 10 segundos, ela começa a se mover. Dimensões internas do forno são 2 metros por 2 metros e por 2,5 metros. Então, ao todo, são 10 metros cúbicos de volume. Aqui você pode ver a conexão elétrica dos elementos de aquecimento. Temos 2 asas de aquecedores. E aqui você pode observar onde o ar é passado pelos impulsores centrífugos dos elementos de aquecimento ao longo das paredes, dentro do centro do forno. Devido a isso, o campo de temperatura uniforme é alcançado em todo o volume do forno de vácuo. Bem, aqui você também pode ver os trilhos para o sistema de carga e descarga. E eu também quero mencionar o tubo com os furos para uma entrada e após o processo de aquecimento e vácuo. Este túnel para a entrada de ar tem uma válvula. Deixe-me mostrar para você. Ok, esta válvula abre
quando a etapa de vácuo e aquecimento é concluída. Isso é para substituir o meio dentro do forno de vácuo após a etapa de vácuo e aquecimento. O ar é extraído pelo ventilador no topo do forno. A operação da plataforma OMI é automatizada e, na verdade, feita assim, deixe-me construir a ponte. E depois disso, a partir do painel, podemos carregar o compartimento interno. E para trás. Vamos voltar ao gabinete de controle e vamos ver o controle. Painel. Aqui vemos o diagrama esquemático de toda a unidade. Então, aqui está forno a vácuo, bomba de reforço, bombas de cozimento, trocador de calor, chiller e o recipiente para coleta de condensado. As etapas do processo são definidas neste menu. Aqui, o operador define o tempo do processo, a temperatura a ser alcançada e o vácuo. Tudo junto. É suposto realizar 6 etapas de aquecimento e vácuo consequentes. E agora vou fechar as portas, mas me dê um segundo. Preciso mover a plataforma para remover a ponte. E agora posso fechar as portas a partir do painel de controle. É feito assim. A porta está se movendo. E a mãe Cinders chuta a porta para fechar. Então, aqui temos unidades independentes, mas digamos que este forno pode ser combinado com o aquecedor de baixa e frequência. Para fazer isso, os especiais portos herméticos devem ser fornecidos. Parece assim. Então, aqui é possível conectar os cabos de alimentação e dispositivos para controle de processo. Então, forno a vácuo ou câmara de vácuo pode ser facilmente combinada com aquecedor de baixa frequência.
Vamos para esta unidade. Este é o nosso secador de baixa frequência. Então, a principal vantagem é a aplicação de calor exatamente no local que precisamos. Assim, o calor é realmente aplicado à superfície interna do isolamento sólido e, devido a isso, a extração de umidade é altamente eficiente. O que você pode observar daqui, este é o gabinete de controle. Aqui estão os portos para conectar a energia principal. Então, terminais para conectar os cabos aos enrolamentos do transformador e portos para dispositivos de controle, sensores de temperatura e medição de resistência. A unidade está alojada em um compartimento selado para que possa ser usada em várias condições climáticas. Aqui você pode ver o espaço para bobinas. Aqui os cabos podem ser armazenados. O acesso a todos os componentes da unidade é no fácil, porque todas as paredes têm portas. Este transformador está colocado aqui porque esta unidade vai para a América do Sul, então precisamos fornecer 220 volts como fonte de alimentação principal. O coração da unidade. O inversor está localizado aqui. É definitivamente da Danfoss. Então, a ideia principal é combinar o aquecedor de baixa frequência com o forno a vácuo. Isso pode ser feito facilmente. Na verdade, esta unidade é destinada a funcionar com o sistema de vácuo do cliente. Então, o processo parecerá assim. Um aquecedor de baixa frequência. Aplica-se calor às ligações do transformador. Tá? E o tanque, então, é evacuado pela seção de vácuo do cliente. Seção de vácuo. O sistema também pode funcionar com um transformador cheio de óleo. Após a extração da umidade do isolamento sólido para a área circundante. Será óleo, neste caso. O com óleo é tratado, é seco pela unidade de secagem ou desgaseificador. Então, essas unidades são esta unidade pode ser usada separadamente e também podem ser usadas de forma altamente eficiente, juntas. Na verdade, isso é o que eu queria mostrar a vocês. Então, por favor, façam suas perguntas. Obrigado pela sua atenção. Então, agradeço a todos por se juntarem a nós aqui hoje. Foi um prazer organizar este evento para todos vocês. Obrigado por serem tão participativos, por fazerem perguntas e assim por diante. Esperamos vê-los na próxima vez. Obrigado e cuidem-se todos.